pessoal, vamos dando continuidade ao nosso ciclo de palestras na empresa Júnior e do Grupo de Estudos Cuidando do Boi. Hoje nós teremos uma palestra ministrada pelo professor Dr. Antônio Eustáquio, que é doutor em zootecnia e docente aqui no IFMG, que vai falar para a gente sobre o uso da gestão na pecuária. Seja bem-vindo, professor. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Inicialmente gostaria de agradecer o convite, pessoal aí da organização, para estar realizando essa palestra. É uma palestra que eu vou apresentar em Guanambi, dia de sábado. Por isso que eu pedi para não transmitir ao vivo, porque para não ficar chato, né? Eu, como a maioria também, não vai até lá, acho que talvez ninguém vá. Então, acho válido apresentar para vocês também aqui. É um conteúdo bastante relevante, a questão da gestão na pecuária. Muitas vezes a gente não trabalha. Durante a disciplina, a gente trabalha muito a parte de produção, a gente faz contas e tudo, mas em gestão em si, a gente muitas vezes deixa um pouco a desejar. Setinha? Pronto. Pois é, primeira pergunta: pecuária é simples ou complicado? Complicado. Eu quero que vocês participem, viu? Eu sempre falo que eu sou péssimo palestrante, eu gosto de dar aula. E aí, pecuária é simples ou complexo? Complexo. 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 E o que é algo complexo? O que é complexo? Algo difícil de realizar as etapas. Oi? Difícil de realizar, várias etapas. Charley, o que é algo complexo? É uma coisa que envolve vários fatores, depende de Envolve vários fatores. Quais fatores? As variáveis. Parabéns. Variáveis. Então, quanto mais variáveis eu tiver no meu processo, mais complexo é. Fazenda é complexo? Agora você já tem um padrão, né? Qual é o padrão? Quanto mais variáveis, mais complexo é aquela operação. Perfeito? E aí, fazenda é complexo? Sim, é complexo. É tudo aquilo que envolve variáveis. Quanto mais variáveis, mais complexo é. E aí, gente, quais são as variáveis? Quais são as variáveis que envolvem uma fazenda? Fala aí uma para mim. mercado. Oi? Mercado. Não entendi. Mercado. Mercado, uma variável, sim, com certeza. O que mais? Oi? Mão de obra, perfeito. O pessoal tem tido muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. O que mais? Fator climático. Fatores climáticos. Muito bem, vocês já fizeram cultura já? O professor é bom. É uma máquina. O professor é legal. Vocês estão acertando tudo. Gente, então, tem algumas variáveis. Por exemplo, a aquisição de insumos é uma variável na pecuária. Muitas vezes a gente desconsidera. Compra da reposição. Isso aí, se for uma fazenda que recria, né? Aí ela tem que comprar a reposição, uma fazenda que recria ou engorda ou terminação. Gente, se eu falar algo assim que alguém não entenda, pode perguntar, viu? Eu sei que alguns ainda não fizeram a disciplina de bovinocultura de corte e é muito tranquilo. Valor da roupa é uma variável, mas essa variável, se a gente tem pouca influência sobre ela. Genética adequada é uma variável que a gente tem que ajustar, senão muitas vezes a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Pessoas, talvez a variável mais importante no sistema. Talvez não, né? É a variável mais importante do sistema. Por quê? É a variável mais importante do sistema de produção pecuária. Está envolvido em todos os outros. Está envolvido em todos os outros. Você vai ter que lidar com pessoas em todas as variáveis. E quais as pessoas você vai trazer para. Sem pessoas, eu não tenho resposta. Eu posso, se as pessoas não estiverem comprometidas, eu posso ter a melhor genética, a melhor fazenda, o melhor capim, o melhor recurso técnico, que eu não vou ter resultado porque as pessoas envolvidas não estiverem comprometidas, eu não vou ter resposta.
no meu sistema de produção. Então, pessoas é a variável mais importante do sistema. Eu fui colocando aqui de forma aleatória, não fui por forma por ordem de importância não, beleza? Aí ambiente, o Menor falou pra gente, a escolha da forrageira é uma variável, muitas vezes acontece da gente errar ou direcionar a categoria animal para pastagem com pasto equivocado. O manejo do pasto é uma grande falha ainda nos dias de hoje. Boa noite, Charles. Boa noite. Coleta de dados, gente. Coleta de dados. Ela, quando ela é realizada, muitas vezes, ela ainda é feita de forma inadequada ou ineficiente. E quando feito de forma adequada ou eficiente, muitas vezes eu não utilizo os dados para realmente o que importa a coleta de dados. O que importa se eu souber que o meu GMD é de 300 gramas por dia, se o ganho global da minha fazenda é Y, se eu estou desmamando com tantos quilos, o que isso importa? Para que serve a coleta de dados? Para que serve os dados? É só para eu falar que está bom, que está ruim? Direcionamento. O que não se mede, não se gerencia. Se mede não gerencia, quem falou? Parabéns, parabéns. Então, os dados são os sinais, né? Os sinais. Como é que é o nome do seu rapaz? Igor, você está no bom período veterinário? Hã? Não, só nem só pro. Não, tranquilo. É só que eu não conhecia ainda. Seja bem-vindo. Então, gente, outra coisa. Às vezes eu tenho uma coleta eficiente, eu não tenho recurso financeiro disponível. Até isso, eu tenho que avaliar antes de tomar a minha decisão relacionada à gestão do meu projeto pecuário. Essa aqui ficou, é só para confirmar, né? E agora? A pecuária é algo simples ou complexo? Complexo. Eu não falei nem a metade das variáveis que influenciam no processo. Se dava para a gente ficar aqui o ano todo discutindo só as variáveis que influenciam no processo. Pode seguir. Quanto mais complexo, mais eficiente tem que ser a gestão? Com certeza. Então, se algo é complexo, eu tenho que gerir de forma mais eficiente, não é isso? Então, por isso, atualmente, a gestão ela tem sido tão trabalhada, ela tem sido tão discutida. A questão da gestão pecuária. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre gestão. Beleza, aqui eu coloquei. E aquela velha história? Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, e sempre tiveram sucesso. Outro dia eu estava lá na BB, tomando cerveja com um amigo meu, e ele falou justamente isso. Ah, eu manejo do pasto, eu faço assim, meu pai faz assim, meu avô fazia assim, e eu faço assim. Não discuti, não concordei, mas está tudo bem, está tendo sucesso, é o que importa, né? Mas os tempos mudaram, sim ou não? Sim. Os tempos mudaram, a gente tem que adequar, a gente tem que ajustar, a gente tem que melhorar. Eu coloquei aí um vídeo bastante interessante. Eu não sei se está conectado na internet no computador. Será que tem internet disponível aí, Lucas? Passei ver se ele vai rodar. Eu acho que não vai rodar. Senão a gente vai conectar. Eu quero que vocês assistam um videozinho de 2 minutinhos só. Vê aí se roda. Acho que se tiver. Ah, beleza. Não tem problema não ter som, não precisa de som não. Só para vocês observarem. Bota no outro. Vai aqui, ó, um botãozinho. E beleza. Pode deixar com o som então. Gente, eu quero que vocês observem aqui. Isso aqui em 1950, na Fórmula 1. Quanto tempo que eles demoravam para trocar o pit stop? Em 1950. Olha lá, desde a hora que está aqui conversando, o Lucas tentou colocar em mudo, o pessoal estava trocando. 2 minutos, isso aqui é equipe campeã da época. 2 minutos. 2 minutos. É muito ou é pouco? Vai. Sério?
gente pode pensar que eu vou ali trocar um pneu na borracharia, até que foram eficientes. Eles não foram ruins, não. Passa para o próximo slide. Vê se ele roda aí. Olha esse aqui. Esse aqui, salvo engano, eu não lembro, mas é bem mais recente, acho que foi 2019. Não consegui ver, né? Já trocou uma vez. Já trocou de novo. Ele passa em câmera lenta pra gente. Ele é 1,8 segundos para fazer o pit stop atualmente. Mudou ou não mudou? Eu tenho que evoluir ou não? Eu estou falando que era de punta em 1950, que era um caso de sucesso, porque agora em 2019 foi essa prova aí. Esse foi 1,8 segundos que eles demoraram para drogar. Pensa só, vamos imaginar. Chega o rapaz responsável aí pela Fórmula 1, viaja no tempo, volta lá em 1950 e fala para o responsável da Fórmula 1 de 1950 que em 2019 eles estariam fazendo pit stop com 1,8 segundos. O que o camarada de 1950 ia achar desse cara que veio do futuro? E aí ia achar louco, né? Que veio do futuro. Mas assim, é inacreditável. Então, mudou. Tem que evoluir. O que era muito bom antes, não se aplica aqui. Lá na Fórmula 1, hoje você pegar o pior tempo de pit stop da pior equipe, vai ser muito rápido. Então, assim, a evolução é necessária. Pode seguir, por favor. O que podemos observar no segundo vídeo? Não deu nem tempo, né? 1,8, não deu nem para observar direito. Então, trabalho em equipe é uma característica de uma gestão adequada. Comprometimento, todo mundo estava comprometido com o que ele ia fazer. Funções específicas, cada operador ali tinha uma função específica. Um ia colocar o pneu, o outro ia tirar, um ia apertar, o outro ia folgar. Eram funções específicas. Propósito, fazer aquilo o mais rápido possível para o carro voltar. Alinhamento da equipe, eles estavam todos alinhados nesse propósito. Método adequado, a metodologia era a mais adequada possível para aquele propósito. Ferramentas, eles tinham as melhores ferramentas disponíveis. Sincronismos, todos fizeram a sua parte. Quando todos fazem a sua parte, funciona. Entendeu? Isso aí não é diferente da fazenda. Quando a equipe está comprometida, quando tem as funções específicas, quando o propósito é o mesmo, a equipe está alinhada, comprometimento, método adequado, ferramentas adequadas, a equipe está sincronizada, a fazenda vai avançar. Porque o propósito, o alinhamento, isso tudo faz parte. Então, qualquer empresa, principalmente empresa pecuária, é necessário a gente aderir uma metodologia, aderir uns princípios de sucesso. Pode seguir. Onde deve estar o nosso foco? Além de tudo isso aqui, a gente tem que estar por dentro, sim, da roupa, a gente tem que estar por dentro da política, mas não tem que ficar focado. O foco não tem que estar na política, muitas vezes o foco não tem que estar na genética, não tem que estar nos insumos, não estou falando que não é importante não, viu? É muito importante. Não tem que estar na produtividade. O foco muitas vezes não tem que estar. Onde tem que estar o foco? O foco tem que estar onde? Na rentabilidade. Então, o que é rentabilidade? É margem vezes escala. O que é margem? Todo mundo sabe? Quem não sabe? Então vamos assim, quem sabe? Margem. Quem é que sabe? Levanta a mão que sabe, tá vendo? Ninguém sabe. Margem é quando eu tiro todo o custo de produção, é o que sobra. É a minha margem de lucro. Margem de lucro. Escala é quando eu consigo multiplicar a minha margem várias vezes. Então, quanto maior for minha margem e maior for minha escala, maior a minha rentabilidade. Então, não importa com quanto é a roupa hoje, e não importa quando eu vou comprar, o importante é o quê? A minha margem. E eu consegui escalar esse negócio. Quando eu consigo escalar um negócio, eu consigo ter o quê? Uma rentabilidade. Todo mundo entendeu o que é margem? Escala? Então, eu preciso escalar um negócio para ser viável e ele precisa ser escalonado. Eu preciso ter, por exemplo, um negócio de pecuária. Vou falar um pouquinho da faixa de cria para vocês. Quanto mais bezerros eu produzir, maior a minha escala. Então, às vezes, eu tenho uma margem um pouco mais estreita,
receita, mas eu tiro a diferença na escala. Perfeito? Vamos lá. E aí, bora falar um pouquinho agora de gestão? Definir aí o que é gestão? É o ato de gerir ou administrar. A partir do momento vamos conversar um pouquinho sobre gestão. Tranquilo? Qual é o objetivo? Vamos ter a visão. Quando a gente trabalha com gestão, um dos objetivos é ampliar a visão. Tem que estar na fazenda uma visão macro. Eu tenho que enxergar as variáveis, eu tenho que enxergar o que está acontecendo. Eu tenho que saber quem é responsável pelo quê. Por exemplo, muitas vezes o dono da fazenda chega lá e fala assim: fulano, um dos seres resolve aquele problema lá. Mas fala quando? Não, quando tinha um tempo. Não estabeleceu quem era o responsável e não colocou um tempo e um prazo. Isso é uma péssima gestão. Não é sempre simples, é comum. Então, toda vez, toda tarefa tem que ter alguém responsável e tem que ter um prazo para ser cumprido. Isso é um exemplo tranquilo. Potencializar a gestão. Eu direcionar o meu esforço porque tem que ser direcionado. Muitas vezes a gente chega numa propriedade, a gente vê um pecuarista envolvido com coisas pequenas, às vezes o pecuarista está ajudando a consertar a cerca, a cancela. Essa é a função do pecuarista. O pecuarista tem que entender que ele é um empreendedor, ele é um empresário pecuário, ele tem que proporcionar meios de escalonar meu negócio e aumentar o quê? Minha margem. Para eu aumentar minha margem, às vezes eu tenho que comprar melhor, vender melhor, eu tenho que mudar a genética, eu tenho que entender mais o meu negócio. Isso é um exemplo. E multiplicar, né, quando eu potencializo a minha gestão, automaticamente eu multiplico os meus resultados. De maneira geral, a gestão pecuária a gente vai trabalhar nesse sentido aí. Vamos seguindo. Beleza. Coletar dados, já até falar um pouco. Coletar dados é importante? Para que servem os dados? Direcionamento, perfeito. Não entende? Mais alguém? Tomada de decisão, parabéns na vida. Os dados, eles são fundamentais em quê? Tomada de decisão. Minha decisão não pode ser baseada no que o meu gerente acha, no que o vaqueiro acha, tem que ser com base nos dados. E quem não tem dados, ou tem dados mal coletados, ou imprecisos, ou irreais, ele toma decisões certas ou equivocadas? Equivocadas. Beleza. Avaliar os dados. Tem gente que coleta muito bem os dados. Tem fazenda que tem um relatório completo, tem um programa que paga não sei quanto por aquele programa e gera tudo aquilo. Mas ele não consegue fazer o que com os dados? Tomar a decisão correta. Tomar a decisão correta com os dados. Concorda, Sarinha? O que é uma atitude consciente? O que é uma atitude consciente? Quando eu tenho ali, coletei meus dados, eu avaliei os dados, eu vou ter uma atitude consciente. Eu vou fazer algo sabendo o porquê e qual que vai ser o resultado. Eu não vou estar atirando no vento. Eu vou estar sabendo, eu vou ter uma atitude consciente com base nos meus dados. Os números da fazenda são fundamentais para isso, eu tenho uma atitude consciente e com base, sim, em metas claras, onde eu quero estar e onde eu quero chegar. Pode seguir. Um exemplo aqui de atitude consciente, né? Estou aqui. Qual é a relação ótima de investimento com base no GMD? Essa informação, pouca gente tem ela. Qual é a relação ótima de investimento com base no ganho médio diário? Isso é uma atitude consciente. Eu posso investir até 6% do valor da arroba para ganhar 100 gramas de peso vivo. Isso aí é um estudo que já comprova isso. Até 6% do valor da arroba eu posso investir para mim ganhar 100 gramas de GND. Aí eu coloquei um exemplo aqui, investimento. Preço da arroba, 220. 6%. O que eu gosto? Eu posso gastar R$13,20 para ganhar 100 gramas. Se for, por exemplo, 200 gramas, posso gastar R$26,40. É proporcional. Isso é uma atitude consciente.
Eu sei o quanto eu posso investir no meu negócio. Eu não vou sair investindo de forma aleatória. Beleza? Pode até anotar esse valor, que é um valor interessante, uma referência muito bom. Quando a gente trabalha com números, a gente tem que ter referências. Beleza, então os resultados da fazenda sempre vão ser pautados em pessoas, gestão e produção. Pode seguir. Pessoas. Vamos ter que ter a liderança, né, o líder. Qual é a função do líder? Direcionar a equipe. Não poderia ter uma resposta mais precisa. Direcionar a equipe. Qual mais função o líder tem? Palácio. Qual é a função do líder? Motivar, direcionar. O que mais? Ensinar, treinar, buscar, vestir a camisa. O líder é aquele que chama a responsabilidade da equipe. O líder, ele é fundamental para deixar a equipe motivada, ter uma direção. A equipe, ela não pode ficar perdida, ela tem que ter uma direção. Nós temos aí no Cuidando do Boi, tem várias equipes, a gente tem uns líderes de equipe. O líder é para dar direção, para estar chamando, para conversando, motivando, treinando. Valores positivos. Valores positivos. Por exemplo, quando a equipe está comprometida com o líder pode se ausentar, porque a equipe vai continuar funcionando redondinha. Eles têm valores positivos, eles são comprometidos com o resultado da fazenda. Propósito, qual é o propósito? Por exemplo, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a fazenda de cria. Qual é o propósito da fazenda de cria? Produção de bezerros. Então, a equipe comprometida e tem um propósito de produzir mais bezerros, ela vai fazer o possível para estar desmamando o maior número de bezerros possível. Domínio. O que é domínio? Domínio é relacionado ao conhecimento da técnica. O operador de máquinas tem que saber lidar com o equipamento. O pessoal da nutrição tem que saber balancear a nutrição. O pessoal da reprodução tem que dominar a técnica da reprodução. Então, o domínio do conhecimento. Então, as pessoas envolvidas têm que ter domínio, têm que ter propósito, têm que ter valores positivos e tem que ter autonomia. O que é autonomia? Autonomia é quando o dono não tiver, ou o líder não tiver, a equipe ela tem que ter autonomia para resolver de forma inteligente, de forma eficaz, de forma que não comprometa o funcionamento da fazenda. Isso é autonomia. Perfeito? Vamos seguindo. Você voltou? Não, gestão pecuária. Planejamento. O que é planejamento? Planejar. Ficou óbvio, né? Isso aí. O que é planejamento? Projetar, planejar. Como que eu começo? Quem é certeza que eu vou pagar uma parte? Como que eu começo um projeto pecuário? Primeiro passo. Quando vocês pensam, eu estou na minha água. Como que eu começo um projeto pecuário? Qual é o problema? Não foi pago. Investimento. Não foi pago. Como que eu começo um projeto? Um planejamento? Coleta de dados Mas eu ainda nem comecei como é que eu vou coletar os dados. sobre a área que você vai começar. E aí? Tem que estar por dentro. Hã? Define o objetivo. E aí, qual é o objetivo do meu projeto aqui? Qual que é a minha meta, Mari? Tem que falar, uai. Hã? Renda, beleza, renda. E qual que é a minha renda? Eu acho que é pesquisar mercado. Eu quero saber quanto que eu tenho que ganhar. Para isso, Quanto? saber o que O que eu tenho que saber? Não tem que saber, eu não fiz. É um projeto. pesquisar mercado, tá? Não sei. E aí? Quanto que eu tenho que ganhar? Pô, você vai montar um projeto, você tem que pensar quanto? Quanto você quer ganhar? Você O ganha pro- mais, gasta. Não, isso aí. Mas não, você foi bom seu comentário, mas eu vou te explicar que não é isso. Por exemplo, se eu tenho uma fazenda que vale 10 milhões, eu tenho que ganhar mais do que eu gasto? Pensando aí, né? A fazenda vale 10 milhões, gente. Eu não posso ficar só no azul, não. É 10 milhões em patrimônio. Já começaram a surgir, né? Você viu como é que a gestão é isso? A gestão, ela cria um ambiente econômico. Infelizmente, a gente tem que falar de dinheiro mesmo quando a gente fala de gestão.
E a gente tem que saber, se uma fazenda ela vale 10 milhões, ela tem que gerar quanto de lucro? Essa é a pergunta. Na pior das hipóteses, essa fazenda ela tem que gerar 4% em cima do valor da propriedade por ano. Na pior das hipóteses, porque abaixo disso você vai estar no vermelho. Por quê? Porque qualquer outro investimento está muito mais que isso. Gravou? Anotou? As melhores fazendas do Brasil, elas geram 9% ao ano, em cima do valor da propriedade. As melhores. É pouco? É muito difícil a gente chegar nesse número, principalmente quando o valor da terra é muito alto. Muitas vezes, vocês estabelecem isso. Beleza, minha terra vale 10 milhões, eu vou estar começando meu projeto ali com foco de 4% ao ano. Ah, professor, tem um dia que eu falei isso para um amigo meu. Falei para um amigo meu, ele falou assim, mas é pouco demais, 4% ao ano? Dá quanto 4% ao ano? Pega a calculadora aí. De 10 milhões. Um exemplo hipotético. 400 mil dividido por 12? 33 mil. Tem muita fazenda para 10 milhões aqui na região? Tem algumas. Tem toda fazenda para 10 milhões, o cara está tirando 33 mil reais por mês, né? Livre. Esse é o raciocínio. Então, foi quanto? 400 mil? Beleza. Já tem um parâmetro para começar meu projeto, não tem? Eu tenho um parâmetro, eu criei um parâmetro. Em cima, minha fazenda de quê? De cria. Então eu tenho que vender o quê? Bezerro. Quantos bezerros que eu preciso vender para eu ter de lucro? 400 mil reais por ano. Vocês começaram a entender como começa um projeto? É de trás para frente. Pronto, eu preciso de 400. Quantos bezerros? Aí eu vou pegar o valor da roupa, vou ver lá quantos bezerros ali, ele fez 7 arrobas. Beleza, só que aí eu tenho que inserir o índice de a taxa de desmame, provavelmente 75%, e vou voltando isso para me estabelecer o número de matrizes que eu vou precisar do meu rebanho. E eu vou projetando de trás para frente. Mas eu começo de quanto? Do meu objetivo, mas eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Meu objetivo numa gestão, como é que foi a palavra que eu usei anteriormente? Consciente, de atitude consciente, não pode ser vago não. Eu não sei quanto eu vou, eu tenho que saber quanto eu quero ganhar. Porque talvez eu tenho que falar para o proprietário que ele não vai ganhar esse valor. Ou porque a terra dele vale muito, ou está numa região muito estratégica, talvez é mais interessante ele vender ali e aplicar o dinheiro em outra terra mais em conta, ou mudar de atividade, talvez migrar para a soja, ou talvez eu vou ter que fazer outras estratégias com integração lavoura-pecuária. Em cima do valor da terra, eu vou bolar as estratégias que vão remunerar aquela propriedade da melhor forma possível. Então vocês têm que começar antes, saber quanto quer ganhar, porque talvez não seja possível. Ah, professor, mas a minha fazenda ela vale isso, mas eu não quero dispor dela, porque é uma herança do meu avô, do meu pai, e agora está comigo. E eu gosto de vender de gado, beleza. Aí tem a questão sentimental. Então vamos mudar o raciocínio. Vou esquecer o valor da terra e vou fazer o quê? Em cima do que tem de gado na fazenda. Se eu tenho, vamos pôr aí, R$1 milhão em gado na fazenda, ela tem que entregar 20% em cima do rebanho por ano. Essa é a conta. Por que, professor? De onde você tirou isso da cabeça? É o que as fazendas que ganham dinheiro conseguem. Acima de 20%, elas têm tido uma rentabilidade satisfatória. Abaixo disso, a chance de dar prejuízo no negócio é muito grande. Se vocês começarem a entender, em cima do que eu quero de retorno econômico, eu vou desenhar toda a minha estratégia. Então fique claro. Quem quiser anotar, anota. Quem define o nível de intensificação da minha fazenda não sou eu, não é você, é o valor da terra ou investimento em animais que eu tenho lá. Dependendo disso que vou definir o nível de intensificação. Entendeu? Não sou eu. Ah, professor, não tem que dizer. Não. Depende do seu objetivo.
para ganhar dinheiro, então ele vai ter que investigar ou não. Se for uma terra de valor menor, talvez eu consiga ter uma rentabilidade adequada com menor intensidade, sem problema nenhum. Tá chato? Já estão cansados já? Beleza, então. Tomar mais água, vai hidratar. Executar o projeto, gente. Executar. A execução, ela tem que ser sempre em alto nível. Execução em alto nível. O que é? A gente procurar considerar todas as variáveis possíveis e aplicar a metodologia da melhor forma possível e sempre acompanhar. Por que eu tenho que acompanhar? Porque eu tenho que... Vai errar? Claro que vai errar, gente, mas vai errar. O negócio aqui é errar rápido. Errou, erra rápido e corrige rápido. Por isso que é importante eu executar em alto nível e acompanhar, porque se eu errar, eu erro rápido. Se eu pegar, estou indo numa viagem, se eu pego um atalho e eu erro o caminho, quanto antes eu descobrir que eu estou errado, mais eu volto para o caminho certo. Mais rápido eu volto. Menos tempo, menos prejuízo eu vou ter naquela viagem. Da mesma forma que é claro. Então, planejar de forma adequada, executar em alto nível e acompanhar para eu errar rápido e acertar mais. Beleza? Vamos seguindo aí. Então, gente, o que eu coloquei assim? Um ponto A e um ponto B. Tem vários caminhos que podem chegar do ponto A ao ponto B. Alguns cheios de curva e outros, pode passar, mais fácil. Isso aqui é a função da gestão. A gestão ela tem como prioridade diminuir as distâncias. Qual que é a distância, gente? O que é o ponto A? O que é o ponto A? Pensando na fazenda agora. O que é o ponto A na fazenda? Eu cheguei na fazenda hoje, está na consultoria. O que é o ponto A? O ponto A é onde eu estou. Quais são os meus números? Quais são os meus números? Qual a minha taxa de natalidade? Minha taxa de prenhez? Minha taxa de desmama? Quais são os meus números? Onde que eu quero chegar? E qual a forma de chegar? Eu tenho a forma mais complicada e tenho uma gestão adequada. Uma gestão adequada vai me proporcionar chegar no ponto B. Qual é o ponto B, gente? O ponto B são os números que as melhores fazendas têm apresentado. Não é imaginário. Toda meta ela tem que ser alcançável, tem que ser atingível. Então o ponto B é o que as melhores fazendas que têm tido melhor retorno econômico têm alcançado. Então o referencial nosso é a gente buscar como referência quem tem alcançado os melhores resultados, principalmente os resultados com base em foco financeiro. Não é só foco produtivo não. Beleza? Podem seguir? E aqui tem o último ponto, que é a produção. Produção é fundamental. Isso aqui, manejar o passo bem, nós falamos das pessoas, nós falamos do projeto, do planejamento, nós falamos da gestão, agora a produção, isso aqui todo mundo tem que saber. Tem que saber manejar o passo, tem que saber fazer a nutrição adequada, é fácil, tem gente que não usa. Reprodução, gente, hoje em dia, não tem como a gente ficar com o negócio de touro, sem estação de monta, não existe isso. Existe isso, só não é recomendado. Genética tem que ser adequada para a minha realidade. Eu preciso de uma genética que me dê capacidade de buscar os números que eu preciso. Como que eu vou alcançar um resultado se minha genética ela não ajuda? Tem noção de tempo aí? Eu acho que eu estou nem na metade ainda. Então tá de boa. Ambiente, gente, o ambiente tem que ser adequado. Quando a minha fazenda chove muito, não chove, tem água, não tem, eu consigo plantar, fazer reserva forrageira, não consigo. Estratégia, a estratégia ela tem que ser sempre pautada, tem que discutir qual é a melhor estratégia. Layout da fazenda. O que é layout da fazenda? Fala aí, Ana Flávia. O que é layout? E aí, Fabiana? O que é layout? Layout da fazenda. É importante eu discutir isso? É o mapeamento do mapa da fazenda. É o desenho da fazenda. Normalmente as fazendas elas são abertas de forma aleatória. Vamos fazer uma manga, compra para o pedaço do vizinho, cresce para cá, cresce para lá, faz uma cerca, aproveita a cerca que já tinha.
Isso é o ideal? Quando eu penso em operacionalizar, diminuir distância, melhorar a eficiência, facilitar, diminuir funcionário, sem comprometer a resposta, um desenho adequado da fazenda em termos de pastagens, piquetes, áreas, não seria interessante? Então, o layout da fazenda é importante. Muitas vezes a gente não trabalha layout da fazenda. Quando eu penso em eficiência, precisa trabalhar layout. Sanidade, gente, por mais que nós que estamos aqui dentro da escola, dentro da faculdade, sabemos que é algo assim, que é o básico do básico, tem que fazer, porque é igual tomar banho, tem que tomar banho, você não fede? Sanidade é isso, mas tem muita gente ainda que deixa a desejar. E o bem-estar animal, além do respeito aos animais, a questão também do desempenho pode ficar comprometido nos resultados, pode ficar comprometido com questões de bem-estar. Pode seguir. Beleza, agora vamos falar de alguns índices, né? Vamos falar só voltar para a fase de cria. Eu fiz um resuminho aqui, beleza. O que é a fase de cria? Quem já fez bovino aí? E sabe falar, o que é a fase de cria? Pode, não, fiquei feliz de ter levantado a mão. Fala aí. E aí? O que caracteriza a fase de cria? Quando começa a fase de cria? Ó, não é no nascimento, não. A fase de cria começa quando? Ó, Da estação de monta até desmama. estação de monta até a desmama. Então a fase inteira começa onde? Na estação de monta. Ela não começa. Então, eu tenho aqui, ó, uma fazenda eficiente, eu tenho o quê? No mínimo 19 meses de faixa de cria. Uma fazenda boa, rodando direitinho, 19 meses de faixa de cria. Por que eu estou falando isso? Porque o tempo é longo. O tempo é longo, 19 meses não é 8. Então eu tenho que trabalhar e acertar muito bem. Sem contar, gente, sem contar que são passos dependentes. O que é passo dependente? Depende do outro. Na fase de cria, a maioria dos índices são passos dependentes. Por exemplo, o animal ele tem história ruim, ele vai ter uma baixa fertilidade. Se ele tiver uma baixa fertilidade, ele vai ter um baixo índice de concepção e vai ter uma baixa taxa de nascimento. Os resultados dos passos são passos dependentes. Uma resposta depende da outra. Uma resposta compromete o desempenho da outra. Então, eu não posso errar. Porque se eu erro aqui, eu vou ter que comprometer todo o processo lá na frente. Ou se eu errar, fazer o quê? Errar rápido. Pode seguir. Vamos lá. Índice de prenhez, gente. O que é índice de prenhez? Pode falar. O que é índice de prenhez? Igor? Tem que dar ali, dar uma cochilada. O que é índice de prenhez, gente? Que ficaram prenhas em relação às vacas que participaram da estação de monta, perfeito. Gente, aí eu coloquei algumas categorias. As categorias, elas devem ser avaliadas de forma separada, porque a resposta é diferente. Por exemplo, novilha precoce, 50% está ótimo, acima de 50% está ótimo. Novilhas, de forma geral, 80%. Por que novilha é alto o índice de taxa de prenhez? Tem que ser alto. Eu ia esperar acima de 80%. E aí? Aproveita a revisão, Tati. Aproveita a revisão. Eu estou falando a parte zootécnica da reprodução para vocês hoje. A parte zootécnica da reprodução é essa. A parte de números, que é tão importante quanto os protocolos. É tão importante quanto. E aí? Por que eu coloquei esses valores? Vocês têm que ter em mente ser o que? Isso é o ponto B. É o ponto B, gente. Vocês têm que chegar no ponto B. Novilhas, por quê? Elas estão iniciando a vida reprodutiva, elas estão com uma condição física adequada, elas estão bem. Então, elas naturalmente vão ter um índice maior. As primíparas, normalmente, elas têm um pouco menor.
porque elas passaram por uma gestação, elas estão em fase de crescimento. A plurípara, como ela já estabilizou o seu crescimento, ela consegue ter um resultado melhor que a primípara. E uma média geral seria 75%, o adequado que eu tenho que buscar por média do meu rebanho. Só que tem um detalhe: quando eu tiro essa média geral, eu vou excluir esses 50% das precoces. Por quê? Por quê? Ó, eu falo o seguinte: quem conseguir prestar atenção até o final vai aprender muito. E eu queria até parabenizar todos vocês que vieram aqui hoje, porque às vezes durante a disciplina a gente não consegue trabalhar de forma tão detalhada os números para vocês, mas é o parâmetro. E aí? Por que eu vou excluir a novilha precoce? Só para mim? Não, quem falou isso? Não é por conta da média. É porque ela ainda não está no ideal. É injusto eu colocar as novilhas precoces. O que é a novilha precoce? Eu vou considerar todos os animais abaixo de 18 meses e acima de 14 meses como precoce. Só vai entrar nessa conta minha aqui, ó, os animais acima de 18 meses. Por quê? Porque os precoces nunca aprendem com outra chance. Precocidade, além de nutrição, tem outro fator que é determinante: genética. Precocidade é genética. A nutrição só vai ajudar que essa genética de precocidade seja expressa pelo animal. Então ela não vai entrar na conta, porque é injusto comigo e é injusto com elas. Quem entrar aqui na conta e não ficar apanhando vai ser descartada. Fato. Mas aí essa média geral eu tenho que ter o ideal buscar 75% de taxa de beleza. Beleza? Tá cansativo? Ana Flávia, tá aprendendo? Atos? Eric? Vamos lá. Qual dessas categorias é a mais rentável para a fazenda? Quem fez a disciplina comigo já sabe, né? Não, mas não é polêmica. Eu vou te falar. A mais rentável, eu estudei para a palestra, em média, ela vai me dar 35% a mais por hectare ano de desempenho de ganho de peso, em comparação à outra. Entende? 35% a mais comparado à outra. Qual categoria dessas aqui é a mais eficiente, Davi? Davi é meu orientado de mestrado, técnico TG do Senado. Novilhas, primíparas e pluríparas. Qual categoria é mais eficiente em termos de ganho de peso? Considerando uma situação ótima para todas. Considerando uma situação ótima para todas. E aí? Novilhas. Mari, você sabe, né? Mari, você queria brigar comigo na prova por conta disso. Você ficou escutando, eu explicando, você ficou escutando Lucas, eu fiz. Eu ensinei, Sérgio. Gente, a categoria mais eficiente, considerando uma situação ótima, viu? Ótima. É qual? As primíparas. Por quê? São as primíparas. Tem que colocar na cabeça não, já não. Mas eu vou explicar por quê. Porque ela está crescendo, ela está com um bezerro na barriga e ela está com um bezerro no pé. Ela está ganhando peso 3 vezes. Quando eu penso na minha gestão eficiente, o que importa para mim é o quê? É quilos de bezerro desmamado ou arroba suplementar. E nessa situação, até o GMD do animal conta. Então, ela está crescendo, está ganhando peso. O bezerro que está mamando está ganhando peso. O que está na barriga está crescendo, está ganhando peso. Quando eu pensei em arroba suplementar, é o quê? É o mais eficiente só as primíparas, sem dúvida. É o que vai me dar uma maior rentabilidade. Agora, qual que é a mais exigente nutricionalmente? É a primípara. Eu preciso dar um carinho especial para ela. Eu tenho que dar um trato especial para ela, uma atenção diferenciada. Ela vai me fornecer desempenho, mas eu tenho que dar condições adequadas para ela. Por isso eu frisei, considerando a situação ótima.
Por que muitas vezes as primíparas falham na próxima estação de monta? Porque não foi dada uma condição adequada para ela passou fome, ela ficou desnutrida, o escopo baixou. Ela foi tratada igual as outras. Então, eu tenho essas falhas. Então, quando eu estou comprometido, acompanhando, eu posso afirmar que eu preciso de uma atenção especial para a primípara. Eu posso também dar uma atenção especial e buscar uma genética de animais precoces, porque quanto antes o animal entrar na fase reprodutiva, mais rápido ele vai me dar um retorno, menos tempo ocioso no rebanho vai ficar. Então são índices que vão fazer com que eu chegue nos resultados que eu almejo. Senão eu vou pegar os caras lá de Indianápolis, 1950. Não, isso aí não dá certo não, professor. Pode esquecer, te avisar, meu pai fez, meu avô fez. Não. É uma opção também. Mas eu estou falando o quê? São as fazendas que estão fazendo dessa forma, estão tendo os melhores resultados. Pronto. Vamos seguindo. Número de doses gastas por prenhez é um índice importante. Esse exemplo aqui, ó, eu coloquei como aceitável 2,2 doses por matrizes. É o ideal, é o aceitável. Se eu conseguir baixar, ótimo, melhor. Isso é por prenhez, viu, gente? Então, o número de doses gastas por prenhez, em média, 2,2 doses por prenhez. Se eu conseguir baixar isso, pode falar. Tem alguma relação com o preço da dose? Hã? Tem alguma relação com o preço da dose? Não. Isso aqui é com base, ótima pergunta, inclusive, parabéns. Isso aqui é com base no que as fazendas que têm tido melhor retorno econômico, melhores resultados, elas têm conseguido. Elas têm conseguido, em média, com 2,2 doses, os melhores resultados. Quem está fazendo mais redondinho, está utilizando esse valor como referência. Então, assim, a base é quem está tendo melhor resposta. Beleza? Vamos lá. Mas se eu conseguir baixar, ótimo. Sem perder desempenho. Outra aqui. Quantos dias após o diagnóstico de gestação as vacas vazias devem permanecer no plantel? Gente, tem que ter uma regra. Quantos dias? Bateu, chegou no DG lá, está vazia, quantos dias pode ficar na fazenda? Tem que ter uma regra, não tem que ter data para ir embora. Bate um aviso lá, vai ser dispensada. Ah, professor, mas essa vaquinha está magra demais, ainda falta desmamar o bezerro, precisa engordar, se ele não acha quem compra. E aí? Quantos dias? Hã? Você vai falar esses dias aí certo, independente, tipo assim, se é do escopo temporal, se você está no tempo de ser bacana. Beleza, e aí? Quantos dias? Você tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão. E dentro do padrão você vai ajustar. Você precisa de animais. Qual escola para vender? Por exemplo, o recomendado é o quê? O recomendado é 60 dias após o DG, é o máximo. Ou 30 dias após o desmame, é o máximo. Aí você resolve o problema. Você vai confinar, você vai suplementar, como você vai fazer, eu não sei. Nós temos que trabalhar dentro do prazo. Porque acima disso, vai comprometer a carga animal da fazenda e vai atrapalhar meu período de estiagem. Eu não vou conseguir ajustar minha carga animal durante o período de estiagem. Então eu vou estar gastando meu pasto com animais que não estão produzindo. Então tem que ter uma estratégia. Então eu vou colocar a regra. A regra básica é o quê? 60 dias após o DG ou 30 dias após o desmame. Aí você resolve, vai confinar, vai recuperar a escola, não vai recuperar a escola, ela está com o escola bom, não está com o escola bom, que não poderia ter feito antes, ela não chega tão magra, por que ela chegou tão magra? Entendeu? Começar a tomar decisões. Então, para eu tomar decisões, eu tenho que ter regra clara, saber que eu vou ter que fazer. Quando eu tenho uma data já estabelecida para o DG e para o descarte dela, eu já começo a planejar, vender, organizar, e eu, se ela estiver muito magra, eu já começo a ter uma atitude antes. Então, eu tenho as datas, os números corretos, eu consigo direcionar de forma mais adequada meu manejo. Eu sei onde eu estou e eu sei onde eu vou chegar. Muito bem, Tati.
Depende da estratégia, beleza? Aí no máximo 60 dias. Vamos seguindo. Perda pré-parto, gente. O que seria isso, a perda pré-parto? O animal deu positivo na prenhez e chegou lá, não pariu ou pariu um natimorto. O que é natimorto? Se eu chego numa fazenda que ela coleta direitinho os dados e chego lá, eu tenho uma baixa taxa de mortalidade e uma alta taxa de perda pré-parto, significa o quê? Os dados não estão sendo coletados de forma fiel. Como que eu tenho uma alta taxa de perda pré-parto e minha mortalidade é baixa? Possivelmente, o pecuarista ele bonifica os materneiros pela taxa de mortalidade da fazenda. E aí todos os animais, dizer, que nascem, que morrem pouco tempo depois da vida, eles jogam como pré-parto. Então a regra é clara: até 12 horas após o nascimento, perda pré-parto. Depois de 12 horas, é mortalidade, é taxa de mortalidade. Então a recomendação também, se eu for bonificar meus materneiros, eu vou bonificar eles não pela taxa de mortalidade, eu vou bonificar pelo processo todo, pela taxa de desmame. Beleza? Então, o mais recomendado, porque eles se comprometem durante os 19 meses, não simplesmente em 7 meses da fase inicial da vida dos animais. Correto? Volta aí, só um segundinho. Então, o ideal, gente, é 4%, não ter mais que isso. Embora aconteça casos de ter até mais de 10%. Então, um limite de 10% pré-parto e o mínimo e o ideal até 4% está ótimo. Acontece, não tem por onde a gente fugir. Todo mundo entendeu o que é perda pré-parto? Perfeito? Perfeito? Então vamos seguindo. Mortalidade, gente, bezerros. Depois das 12 horas pós-parto, os animais que morrerem, eles vão entrar na mortalidade. Por que eu preciso avaliar perdas pré-parto? Por que é importante esses números? Quem falou? Manejo. Pode ser manejo. Pode ser o que mais? Nutricional. Perda pós-parto, pré-parto, desculpa. Pode ser manejo, pode ser nutricional, pode ser doenças, né? Doenças ligadas à reprodução, brucelose, leptospirose, e por aí vai. Então, eu tenho que avaliar, por isso os números são importantes. Não é só eu coletar os números, eu tenho que pegar o número e falar, porque esse número não está adequado. Aí eu vou buscar o quê? A solução em cima. Quanto mais eu fracionar, melhor. Se eu tiver lotes diferentes, plantéis em regiões diferentes, eu posso fazer por subdivisões da minha fazenda. Eu faço, por exemplo, tem uma parte dos animais que ficam retiro, na área pasto 1, por exemplo, retiro tal. Eu posso avaliar eles separados, esses números separados, porque pode ter influência do quê? Do ambiente. Porque se eu tenho na parte da fazenda, uma região mais distante, um resultado na outra, outro resultado, pode ser um ambiente, eu tenho que verificar. Se eu tiver a possibilidade de avaliar e coletar esses dados de forma separada, melhor ainda. Então, gente, mortalidade até 5%. Consegue mais de 5%? Tomara que não, né? E quando eu chego lá, está 15%, 10%. O que eu tenho que verificar? O que causa? Qual é a principal causa de mortalidade na fase inicial da vida dos animais? Oi? Colostragem inadequada, ou um horário inadequado, ou quantidade inadequada. Colostragem mal feito, perfeito. O que mais? Cura do umbigo, perfeito. Obstrução das vias aéreas. Sim, mas aí seria no início ali, né? Tem que estar atento. O que mais falou? Verminose. Fazer a desverminação dos animais é fundamental no período inicial. Vacinação, se for necessário, fazer. Tudo. Eu tenho que andar com uma sanitária em cima. Então, tudo isso é para chegar no resultado final, que é o quê? Bezerro desmamado. Eu preciso ter um
no maior de bezerros mamados. Estamos chegando aí, vocês viram que nós caminhamos aqui durante a apresentação, dentro daqueles 19 meses lá, falando um pouquinho da estação de monta, falando aí um pouquinho da questão da gestação, que é o pré-parto. Agora estamos falando aí da fase inicial aí da vida dos animais. Vamos seguindo. Taxa de desmame é o que realmente importa. Realmente é um dos índices mais importantes quando eu falo em gestão da fase de cria, taxa de desmame. Mede os dois extremos da fazenda, né, do processo. Matrizes expostas. Toda vez que eu falo matrizes expostas, todo mundo entende o que é? Sim ou não? Ana Flávia, você está rindo muito, a gente não está sabendo o que é, não. Matrizes expostas são todas as fêmeas que participaram da estação de monta. E detalhe, todas as fêmeas da propriedade que tiverem mais de 18 meses, elas vão entrar nessa conta. Eles vão entrar nessa conta. Porque os bezerros pagam a conta de todo mundo, não é isso? Então todas as fêmeas acima de 18 meses, que é a idade reprodutiva, elas vão entrar nessa conta. Então é bezerros mamados divididos por fêmeas em cobertura, por fêmeas expostas. Beleza? A estação de monta. Isso aqui é a taxa de desmame. Qual que é o ideal? Pode passar. Qual que é o ideal? Acima de 75%. Isso aqui é o que a gente tem que buscar, é o ponto B. Abaixo de 60%. Ah, professor, mas a gente vê, a média está ali 65%, mas muitas vezes nos fala 50% e tal. Gente, com base nas fazendas avaliadas pelo Instituto Integra, as fazendas que eles tiveram a média abaixo de 60% já tiveram prejuízo. Então, abre o olho. Entendeu? Como o pessoal fala, abre a cada do olho. Então a média é 65%, mas as que tiveram abaixo de 60% já tiveram prejuízo. Para eu ter uma rentabilidade adequada e alcançar um objetivo maior, que é rentabilidade com base na escala, acima de 75%. Beleza? Eu coloquei até a fonte aqui, porque é a média dos dados utilizados para discussão. Peso da desmama. Peso da desmama é importante? Sim ou não? Principalmente se eu for vender a roupa de bezerro. E aí, é importante a gente padronizar também. Mesmo que eu não desmame os animais, todos os animais, quando atingirem 205 dias, eu pesar. É o peso recomendado para te avaliar o peso da desmama. O que seria a relação de desmame? Passa um ano. Beleza. Essa aqui nós já estamos caminhando para o final. Essa aqui é para todo mundo acertar. Quem errar, já perderam a raiva hoje. Qual dessas vacas é mais eficiente? A ou B? Ó, essa, ela desmamou 205 dias um bezerro de 210 quilos. E a vaca B desmamou aos 205 dias um bezerro com 210 quilos. Qual que é mais eficiente? A foto, viu? Aqui, imagem meramente ilustrativa. A imagem meramente ilustrativa. Deixei bem claro aqui um cantinho para não ter problema. E aí? E aí, Mário? Até o momento, eu não tenho informação suficiente para tomar a decisão. Saber o peso do nascimento. Não, se é desmamado com o mesmo peso do bezerro, Mas se quer desmamar, não importa. Se está desmamando com o mesmo peso, quanto mais leve o peso do nascimento, melhor. Vai mais fácil. Qual que é o padrão? Passa o slide. Eu não vou nem responder. Agora vocês me falam qual foi mais eficiente. Eu dei mais uma informação para vocês. Dei uma outra informação. Vocês viram que muitas vezes eu preciso dos números para eu saber qual que é mais eficiente? Agora a minha vaca A, ela tem 420 quilos. Minha vaca B tem 480 quilos. Qual é a mais eficiente? Quem come mais? A ou B? B. Quem pisoteia mais? A ou B? B.
Se morrer, se tiver um acidente na fazenda e eu perder uma das duas vacas, qual vai ser o maior prejuízo? Acabei ficando mais pesado. É mais interessante eu ter na minha fazenda vacas mais leves ou mais pesadas? Mais leve, desde que ela me entregue o mesmo resultado. Desde que ela me entregue o mesmo resultado. Tem seleção para isso? Tem seleção para isso. Pode seguir. Qual é o percentual mínimo de peso em relação à vaca? O bezerro deve representar quantos por cento do peso da vaca a desmama aos 205 dias? Está acabando. Hã? Oi? Os antigos já falavam essa resposta aí. Os antigos têm muita sabedoria também. Os antigos falavam o quê? Vaca boa é a vaca que desmama um bezerro que pesa pelo menos a metade do peso dela. É a vaca boa. A vaca boa ela tem que desmamar um bezerro com a metade do peso dela. Então, se a vaca dele ela desmamasse um bezerro com 240 quilos, ela estava adequada, não estava tudo bem, porque ela é mais pesada, come mais, pisoteia mais, mas me entrega mais, ela respondeu. Entendeu? Então, o mínimo que eu tenho que buscar, vocês viram que vocês aprenderam outro parâmetro? Outro parâmetro para vocês compararem, avaliarem, julgarem, selecionarem os animais? Então, qual é o valor mínimo? Recomendado 50%. 50%, gente, nem toda fazenda que você chegar não tem 50%. Então, é uma direção, é o ponto B. Primeira coisa que você tem que saber é o quê? Onde que vocês estão? Ponto A. E onde eu quero chegar até o ponto B. E qual que é o projeto. Beleza? Pode acontecer de inverter, Oi? A vaca pesar menos, de uma por exemplo, 210, mas a vaca pesava 400. Pode acontecer, tem casos, perfeito. Tem fazendas que estão no melhoramento genético que algumas vacas conseguem desmamar bezerros por 65% do peso delas. É os melhores resultados que eu já vi na literatura. Beleza? Os resultados atuais. Isso é lógico que depende de nutrição e genética principalmente. Pode seguir. Oi. Mas se você põe o clipe, aí não é só a vaca que tem a percepção de você. Aí é outra variável. Você viu como é que é algo complexo? Aí você tem que fazer conta. Muitas vezes você tem que saber por que você colocou o crivo. E toda vez que você for comparar ou buscar selecionar animais, você tem que comparar animais que tiveram a mesma situação. Eu não posso comparar um bezerro que recebeu o crivo com o que não recebeu o crivo. Uma coisa importante que às vezes a gente esquece de falar, a gente fica focado em desmamar bezerro pesado, desmamar bezerro pesado, mas tem um porém. Tem um porém. Por que eu estou desmamando bezerro pesado? Se eu for vender, eu tenho que ser remunerado com base na roupa do bezerro. Ponto. Se for na perna, não justifica. E se eu for manter esses bezerros na minha propriedade, eu tenho que dar condições para eles. Qual que é mais exigente? Um bezerro que é desmamado com 240 quilos, é ótimo, né? 8 arrobas. Ou um bezerro que ele é desmamado com 210 quilos, 7 arrobas. Qual que é mais exigente nutricionalmente falando? 240. É maior, come mais. Se eu estou na minha fazenda, eu tenho um lote de bezerros de 240 quilos, e eu misturo eles com os bezerros de 210 quilos ou menores, e faço o mesmo trato, o que vai acontecer? Vai ter uns 4, 5, 6 meses, vai estar tudo nas peças. Por quê? Eu não estava atendendo a demanda nutricional dos maiores e estava sobrando comida dos menores. Então, a tendência é eu perder aquela vantagem que eu tive. Então, justifica eu trabalhar os alimentos com frio, uma situação melhor, se eu continuar fornecendo essa situação melhor ao longo da vida do animal.
se eu não for dar essa situação, não justifica. Outro livro, mas nesse caso de colocar os bezerros tudo junto, os maiores não iam fazer dominância sobre os menores? Também. Teria uma diferença. Vai gerar uma hierarquia, sim, mas seria superado rápido, mas é porque depende do sistema deles, muito variável. O ideal vai gerar hierarquia, mas o ideal, você como técnico, é ter um espaço de curso suficiente para todo mundo ter acesso. Muitas vezes separar um curso do outro, para diminuir esses efeitos de hierarquia e dominância. Entendeu? E é diferente também a hierarquia do bezerro do um animal adulto, já com os hormônios a flor da pele. Beleza, podemos dar sequência? Última linha das contas nossa aqui. É o quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Essa é o resumo da conversa, é o finaliza. No anterior a gente falou de número de bezerros, agora nós estamos falando de quilos. De quilos, é claro. Eu até adiantei a conversa nossa sobre quilos. Porque se eu vou vender arroba, é vantagem eu ter bezerros mais pesados. Então, isso aqui vai relacionar todas as variáveis. Vai ser sempre com base a quantidade de vacas expostas. Quantas vacas que entrou nessa ação de monta? Quantos bezerros que eu tirei daquilo? Por quê? Os bezerros vão pagar com todo mundo. Então, taxa de prenhez, taxa de desmão, taxa de mortalidade, isso tudo vai influenciar no meu desempenho. Então, o ideal é o quê? Eu desmamar acima de 150 quilos de bezerro por vaca exposta. Isso eu vou ter que buscar outro parâmetro, não sei se vocês já conheciam. E a média da maioria das fazendas está por volta de 88 quilos. Quando eu falo ideal, é porque acima disso aqui eu consigo ter uma rentabilidade satisfatória, chegar naqueles índices que eu falei no início lá da aula, lá, que é o mais interessante do pecuária. Tranquilo? Beleza? Gente, então chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero ter contribuído com vocês um pouquinho aí. Espero também em breve estar de volta para ministrar as aulas. Já estou vindo com o pé lateral já. Ainda não vou ficar muito tempo em pé. Mas estou melhorando a passos largos. Beleza? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ou não entendeu nada? Pode falar, André. Pode falar. Assim, eu concordo parcialmente. E talvez eu via ver esse podcast também. Mas a regra é clara: está vazia, vai embora. Está vazia, vai embora. E a partir da terceira cria, ela já perde eficiência. Por quê? Porque ela estabilizou o crescimento. E você também, quando você segura os animais por muito tempo na propriedade, você para esse melhoramento genético. É interessante, você está sempre repondo, sempre entrando com genética nova, você está sempre com a genética de ponta. Principalmente hoje com a IATF. E outro, professor, mas tem que descartar? Tem. Tem muito pecuarista que está bem redondinho. Uns fazem, eles não querem fazer repasse com touro, eles não vão querer fazer terceira IATF porque eles precisam desse descarte. O descarte ajuda a pagar as contas. É uma válvula de escape para muitas fazendas também. Mas eu concordo, sim. Beleza? Mais alguém quer perguntar? Davi? Você falou que as vacas que tem uma chance de prestação ficaram vazias. Vai ter 60 dias para descartar, se não tiver bezerro. Mas se na fazenda você já fez a conta que o pasto vai dar, por exemplo, até o final do ano, essas vacas em 60 dias não atingiram o escopo corporal, e se você desejar ir para a bateria, para descartar, você acha que vai ser viável já? Vai embora. Vai embora, tchau. Não tem conversa. Por quê? Pega um parcel, se está sobrando comida, aluga. Não tem justificativa. Você tem que trabalhar em cima disso, ou você suplementa ou não suplementa, ou por que ela está com escolha tão ruim? Assim, as perguntas
estou te falando assim, as perguntas que a gente tem que fazer. Pô, o animal não emprenhou, por que estava com história ruim? Mas por que estava com história tão ruim? O que faltou? Então você tem que ir prevendo isso, sabendo, a gente já começa a trabalhar. Então, se você já sabendo que ela vai proteger tal dia eu vou descartar, eu começo a trabalhar, escolhe esses animais, dependendo de estar prenho ou não, eu tenho que trabalhar de todo o lote junto com ele. Os animais não podem chegar tão fracos para a seca, não. Mas 60 dias, você supõe que o animal vai estar com história mais ou menos 75 para a história nova? Todas as vagas. Eu tenho que trabalhar isso em cima. Mas, se eu entender que vale a pena suplementar, se tem um mercado que paga mais, eu posso fazer uma suplementação. Mas eu tenho que me livrar dos animais. Beleza? Não justifica o seguro da fazenda, não. Professor, já pensando nesse índice aí, compensa os mamais de bezerro antes da data? Por quanto que gastar pelo tempo de 5 que ele teve, se fosse por 7 meses? Não. Se eu deixar a vaca pelo diagnóstico, está vazia, está 60 dias. Não é interessante não. Você tem que respeitar o período do bezerro, porque o que você vende, senão seu animal vai chegar com 6 arrobas, vai ficar fraco, não vai ter uma resposta satisfatória, então você tem que respeitar. Já planeja aquilo ali, tudo. Eu coloquei 30 dias da poda de desmama como um teto, viu? Como um teto. Os 60 dias também como um teto. Se puder fazer antes, ou se organizar antes, melhor ainda. Pode falar bem. A gente trabalha muito com a reprodução feita na própria propriedade, porque aqui as coisas, espaço que pode ser interessante ou não é interessante. A reposição com animais de fora? Com animais da própria propriedade. A reposição dos animais de propriedade sempre. Por quê? Principalmente se eu trabalhar aqui até, estou entrando com uma genética de ponta, minhas matrizes, eu vou sempre selecionar as melhores matrizes. Quais são as melhores matrizes, pessoal? As matrizes do CEDA, as que pariram primeiro são as melhores. Vou estar sempre selecionando minhas melhores matrizes. As minhas melhores matrizes elas já estão adaptadas à minha fazenda, à minha realidade. E eu vou estar sempre entrando com a genética de ponta. E quando eu compro animais de fora, o risco desses animais não estarem adaptados ou estarem trazendo doenças ou endo e ectoparasitos para a minha fazenda é muito alto. Então, assim, sempre que possível, não trazer animais de fora, não recomendo. A não ser que o seu negócio não seja cria, a não ser que você seja um comerciante de gado, trabalhe por compra e venda. Aí não tem jeito, mas assim, pensando num sistema, principalmente do ponto de vista sanitário, numa fazenda de cria principalmente, eu não recomendo trazer animais de fora. Sempre que possível, fazer a reposição. Se for para comprar animais de fora, dá mais uma chance para as vacas bater vazia. E é importante você ter os dados, porque como é inseminação, você não pode inseminar o pai dela. Você tem que ter o histórico. Perfeito. Outra coisa que acontece muito nas fazendas, aí chega o veterinário da reprodução, um cara fodástico, e como é que vai selecionar os melhores animais? Normalmente, ele seleciona como? Quais são os melhores animais? Vai entrar na estação de monta. Vai entrar na estação de monta. É o quê? Escolha função corporal. Perfeito. E onde está o erro? Quem entrega mais bezerro está mais gordo ou está mais magro? Eu tenho que ter número, gente. Eu tenho que ter dados. Eu tenho que ter uma coleta eficiente. Viu? Onde já começa o erro? Às vezes eu começo a fazer uma seleção inversa. Porque talvez a minha melhor vaca era a mais magra. Aí eu excluí ela do meu sistema. Ela talvez era a melhor genética que eu tinha. Me entregava um bezerro todo ano. Eu preciso de número, eu preciso de dados. E muitas vezes quando a gente vai selecionar, a gente não vai selecionar o mais magro, vai selecionar os mais gordos. E muitas vezes o mais gordo, talvez ele não te entregue um bezerro todo ano. Beleza? Pode falar. Minha opinião do pequeno produtor, você vê uma lesão, o pequeno produtor, ele tem que ser um super gestor. Tudo que eu falei aqui, ele tem que ser mais eficiente. Por quê? Porque é uma questão chamada operacional.
E o pequeno produtor, ele sempre é prejudicado no operacional. Por exemplo, relação ótima de vaqueiro, o rebanho. Um vaqueiro aqui a 500 animais na fazenda. Se o cara tem 50, tem que ter um vaqueiro ou 2. Se o cara tem 500, você tem que ter 2 vaqueiros. E o cara com 1000 animais, ele ia ter os mesmos 2 vaqueiros. Entendeu? O operacional, muitas vezes, compromete. Por quê? Porque eu não consigo diluir o custo operacional. Então, o pequeno produtor ele sempre sai prejudicado nisso aí. Ele vai ter uma margem mais estreita. Então, ele tem que ser mais eficiente. Mas eu não sou contra, não. Só que ele tem que ter o quê? Atitude consciente. Beleza? Eu estava assistindo um podcast de Antônio e o rapaz falou que hoje a relação de troca está muito boa, mesmo com o preço da rua baixo. Ah, ótimo. Nunca esteve tão bom. Sabia disso? Nunca esteve tão bom no mercado pecuário. Só que é bonito, né, eu falar que está ruim, chorar, reclamar. Talvez mãe me dá uma madeira. É bonito reclamar. Eu não posso nem falar isso na palestra de Maravilha, que o pessoal não gosta, né? Mas a verdade é essa, não precisa ser tão bom. Por que está bom? Porque está praticamente a mesma coisa. O preço da roupa do boi gordo está a mesma coisa do preço do bezerro. Ou seja, se eu vendo um animal, um boi gordo de 18 arrobas, eu consigo comprar 3 bezerros, praticamente. Nunca teve tão bom, gente. Agora, tem gente que é mais fácil reclamar, é mais fácil colocar a culpa na China, na minha mãe, no meu pai, no meu irmão. Ninguém me ajuda, todo mundo me odeia. Tem gente que é assim, mano. Cara, então, nunca esteve tão bom. Fato. Tá ótimo para fazer a relação de troca. A relação de troca acima de 2,5 bezerros é excelente. Perfeito pela pergunta que fez, né? Parabéns, Lucas. Nunca esteve tão bom para quem entende de negócio. Por quê? Quem entende de negócio não foca está onde? Está na margem, na rentabilidade. Não está no preço da rua. Não importa o preço da rua. O importante é que eu tenho de lucro com isso. Então, está ótimo. Só que vai ganhar dinheiro quem entender isso. Quem ficar só com o olho na rua, tem gente que vender fazenda. Está ótimo para comprar fazenda agora. Quem tem dinheiro para comprar fazenda, compra fazenda arrumada. Né? Agora não, agora está ruim. É porque o pessoal vai arrancar minério, né, da terra. Mas assim, tem muita fazenda arrumada, muita fazenda equipada. Por quê? O preço da rua baixou, o pessoal não faz conta. É porque tem a galera do oba-oba, né? O efeito manado. Oi? Justamente, a fazenda ela tem por obrigação rodar redondinha. E o dono da fazenda tem que buscar estratégia para que a fazenda rode perfeitamente e ele dê lucratividade. A principal função do dono da fazenda é o quê? É estudar o mercado e entender qual que é a melhor estratégia. Conversar. A principal tecnologia é conhecimento. E às vezes o pessoal tem dó de pagar conhecimento. Conhecimento tem que ser comprado, tem que ser bem pago. Não tem essa de conhecimento bom é pago. Beleza? Mais dúvidas? Quem não segue a gente, já começa a seguir nosso canal do YouTube e nosso canal do Instagram. Beleza? Beleza?